Boa noite. Hoje nós vamos estar falando sobre análise do discurso para complementar aí o nosso conteúdo. Lembrando sobre a prova de vocês é todo esse material postado no EAD, tá? Não se esqueçam dos fóruns. Nos fóruns está escrito aí a data final da postagem e a pontuação. Lembrando que a gente tem prazo como professores para lançar essas notas de segunda VA. Então, eu preciso que vocês observem os prazos dos fóruns, sob pena de não observando. Se eu fechar a nota, eu não teria como estar voltando e olhando tudo de novo para quem ficou no último dia na gota final, tá? E eu postei uma atividade, um exercício de aplicação, que é o Fórum 5, ele não vale nota. Na verdade, nós vamos estar, a partir de hoje, revendo o que a gente estudou, tá? Então, eu vou procurar revisar alguma parte do conteúdo por meio dos exercícios de aplicação. Bom, esse exercício, ele tem a ver com o que a gente vai falar hoje, nesse primeiro momento da aula, bem rapidamente, que é sobre a análise do discurso. Quando eu falo do discurso, eu estou dentro de uma área do estudo da linguagem. Então, o estudo da linguagem, ele se dividiria na parte da língua, que é a linguística, né, que a gente já comentou em algumas aulas, sobre as normas do bem dizer, que é quando a gente estuda a gramática. Inclusive, eu postei para vocês já 2 revisões de gramática, não sei se vocês conferiram aí, que foi regência verbal e crase, tá? Já tem essas 2 postagens aí para vocês. E deixa eu admitir um povo aqui, gente. Então, quando eu falo do estudo da linguagem, eu tanto trabalho linguística, como eu posso estar trabalhando a gramática, e hoje a gente vai falar um pouco aí do discurso. Quando a gente fala do discurso, eu estou falando dos processos e das condições da produção da linguagem. Então, o discurso tem a ver com como essa linguagem é produzida. Quando a gente estuda o discurso, repetindo que é uma área do estudo da linguagem, eu relaciono essa linguagem com o contexto de sua produção. Então, a gente fala conforme o meio que a gente vive, e o nosso discurso, o que a gente fala, o que a gente reproduz, realmente é uma reprodução, porque a gente está falando o que já foi dito, né? Rememorando na nossa fala o que a gente assistiu na televisão, o que a gente ouviu dos nossos pais, o que formou o nosso, o que me formou no meu pensamento, né? Dentro da análise do discurso, então, eu não tenho uma singularidade do sujeito quanto ao discurso, mas sim a singularidade é no texto, naquilo que ele escreve, mas o discurso dele não é único, porque o discurso dele é uma reprodução ou uma releitura do que já foi dito, o tanto que isso é sério. Portanto, a análise do discurso, ela trata de uma ideologia. O discurso, ele é ideológico, ele seria a palavra em movimento. A partir do momento que eu tenho a relação da linguagem com o contexto de sua produção, realmente Chacrinha tinha razão quando ele dizia: quem não se comunica, se estrumbica. E essa comunicação tem a ver com o ambiente em que eu estou. Por exemplo, como professora, a forma como eu vou produzir o meu discurso, como, por exemplo, nessa aula, revisando o que a gente estudou sobre funções de linguagem na aula passada, o que eu estou fazendo é uma metalinguagem, eu estou explicando a própria língua portuguesa e me utilizando uma linguagem referencial, que é uma linguagem científica, por meio de estudos acerca da matéria. Então, essa forma de eu produzir o meu pensamento, verbalizando nesse discurso, seja repetindo, o discurso pode ser escrito ou pode ser verbal, eu faço na condição de professora. Então, se eu tivesse, por exemplo, entre amigos ou em família, eu não teria esse mesmo discurso. Possivelmente estaria falando de outra forma,
um outro linguajar até para tentar me comunicar. Se eu usar uma linguagem muito técnica, muito específica no almoço de família, eu vou ser tida como chata, vou ficar isolada e ninguém vai me entender, né? Eu ouço muitas críticas acerca de alguns políticos hoje em dia, que também eu partilho, né? Mas vamos fazer um recorte quanto à questão da linguagem. Quando o político consegue discursar e ser ouvido e entendido, ele tem produzido um excelente discurso, porque ele tem conseguido comunicar com o povo ou a quem ele representa. Afinal de contas, votamos em alguém que nos representa. Então, ele tem usado do discurso que é ideológico para convencer essa massa. E se ele tem usado um discurso que tem sido aceito, tem sido ouvido, é porque ele tem conseguido se comunicar o que em outros momentos outros não conseguiram fazer. Talvez por conta da forma como isso é verbalizado, como isso é falado. Lembrando que quando eu falo também com os olhos, eu falo com as mãos, eu gesticulo, tudo isso é ideológico e é relacionado a essa forma de discurso, o tanto que isso é sério. Então, se eu for fazer uma defesa como advogada, numa audiência de conciliação, né? Se eu estiver presente numa audiência de conciliação, eu vou ter uma preocupação discursiva diferente quando eu vou fazer uma instrução de julgamento e diferente, muito mais diferente, se eu for fazer essa defesa no tribunal, né? Se for, então, no STJ, esse discurso vai ter que ter um cuidado maior, né? Porque ali eu tenho um prazo para reproduzir, há todo um ambiente, e volto a repetir, ideológico, que me faz posicionar de maneira X e não Y. E se fosse uma defesa no STF, seria um outro discurso também. Então, resumindo, como na nossa vida, com essa busca de adequar a linguagem com o contexto social, eu vou me identificando como ser humano com vários discursos. O seu discurso como mãe é um, como pai é um, como aluno é outro. Na sala de aula que você conversa com seus colegas, possivelmente não é a mesma coisa, você vai conversar com sua esposa, com seus filhos. Então é assim, a vida é assim, nós estamos o tempo inteiro desenvolvendo discursos, porque o discurso seria essa palavra em movimento. O discurso, ele tem a ver com a linguagem, e essa linguagem, ela convive com a ideologia. Portanto, o sentido desse discurso, ele é distribuído pela sociedade. E tudo que é interpretado é com base no sentido que a sociedade admite. Então, você não vai falar com o seu colega, com a sua esposa, com sua mãe, com o seu professor, com o seu chefe. Você não vai discursar com ele algo que ele não vai entender ou que ele não vai aceitar, né? Justamente reforçando a ideologia que está por trás do discurso. Bom, a linguagem, então, dentro dessa análise do discurso, ela é uma ação social. E essas condições dessa produção desse discurso, ela parte de uma memória discursiva. Eu tinha um professor que dizia o seguinte: nada se cria, tudo se copia. E realmente ele tem um pouco de razão. Até nossa forma de raciocínio, que é cartesiano, em que a gente tem um pensamento de causa e efeito, ele tem um ponto de partida que foi de René Descartes, que conduziu a esse raciocínio, mas que antes dele já era feito. O que ele fez foi reproduzir no papel. Então, a singularidade de René Descartes está na capacidade intelectiva dele de ver e reproduzir de uma forma discursiva num texto aquilo que ele constatou. Porque o discurso existe. E como o discurso é uma palavra em movimento, e ele convive com a ideologia, e ele é, como linguagem, uma ação social, essa ação social, ela está aí. A questão é como você identifica e como você interpreta e consegue
discursar sobre isso, seja de uma forma escrita ou de uma forma verbal, que é como vários gênios da história conseguiram fazer. Então, segundo a memória discursiva, o que eu acabo fazendo é uma reprodução do que já existe, né? Ou eu considero essa reprodução, no primeiro momento, inovando, identificando aquilo, que é o que a gente chama de inovador, e eu coloco a primeira vez no papel, ou eu vou aprimorando aquilo. Por exemplo, quem estudou pela primeira vez a genética foi Gregor Mendel, os estudos apontam assim, que era um padre na Idade Média que fez pesquisa com ervilhas amarelas, cruzou com ervilhas, sei lá, de outra cor, verdes, e ele começou a observar geneticamente esse cruzamento, quais seriam as consequências disso. Ele identificou que houve nascimento de amarela, verde, de ervilhas misturadas. Então, se a gente for pensar tudo que a gente sabe hoje de genética, por exemplo, de clonagem ou de alguma outra coisa mais avançada, teve um ponto de partida que foi ele que conseguiu colocar aquilo no papel que já existia. Então, a capacidade dele, a ideologia já existia. Ele não descobriu a genética, ela existia de per si. O que ele fez foi a capacidade de discursar a respeito daquilo que ele identificou. Isso é bem interessante. Então, é por isso que a gente fala de memória discursiva. Desde que nascemos, o tempo inteiro estamos sendo socializados. Em primeiro na nossa família, depois na escola, depois nós vamos para a sociedade, né? E nesses meios que a gente vive, a gente vai aprendendo vários discursos. Muitos deles a gente esquece, mas ele está ali na mente infiltrado, tá? É o que a gente fala sobre o esquecimento. Então, o saber discursivo, ele vai acumulando ao longo da história do sujeito. Ele vai aprendendo coisas lá da infância que ele vai levando na sua bagagem. Então, o que você fala não vou ser mais radical. O que você acha que sabe, você não sabe. É uma reprodução de alguém que te passou. Então, o que você fala nada mais é uma reprodução daquilo que te passaram, que te apresentaram. E você apreendeu aquilo, né? Então, o saber discursivo seria aquilo que você acumulou ao longo da sua vida. O interdiscurso é você conseguir fazer essas formulações por fatos que você acha que esqueceu e realmente esqueceu por estar no seu inconsciente, mas que está tão presente que você consegue verbalizar. E isso é identificado na sua casa, na forma como você vive, na sua postura profissional, na sua postura como amigo, na sua postura como pai, como mãe. Então, são marcas que ficam na gente do que a gente recebe, né? Dessa forma de aprender, lembrando que quando eu falo em estudo da linguagem, não necessariamente a linguagem escrita ou falada, eu também tenho a linguagem corporal, tá? E todas elas são carregadas de discurso. Bom, então quando eu falo interdiscurso, é essa formulação feita, já esquecida, mas que determina o que dizemos. O esquecimento, ele diz que o sujeito esquece o que foi dito, mas ele esquece, seja pela ordem da enunciação, mas ele consegue falar de uma forma e não de outra, né? Por exemplo, quantas vezes a gente... Vou dar um exemplo. Às vezes, como aluna, eu vou me preparar para uma apresentação de um trabalho. Ou como advogada, eu me preparo para uma defesa. E aí, eu tenho que usar aqueles meus 15 minutos de defesa, não posso perder tempo, e ali a gente prepara um tanto de coisa, né? Eu vou falar isso, vou falar isso, vou falar aquilo, resumo e tal. Chega na hora do momento ali da audiência, você acaba passando algumas coisas que você vê como as coisas estão indo, por isso que é ideológico, conforme a audiência vai se seguindo, você fala, bom, isso aqui eu não vou falar mais, não compensa eu falar que eu posso até causar prejuízo para o meu cliente. Não, isso aqui é interessante falar, não, vou mudar essa frase aqui diante do que a outra parte colocou. Então, a gente ensaia de uma forma e a gente acaba falando de outra. Ou então a gente esquece mesmo, né?
Você tem todo aquele preparo e chega lá na hora, você esquece uma palavra-chave, vai tudo embora e ali você tem que remontar tudo aquilo na sua cabeça. Por isso que é tão importante a leitura, porque ela contribui para essa formação do discurso. Ideologicamente também, repetindo, a gente esquece muita coisa e como a gente esquece, de repente a gente resolve ter uma ideia brilhante, achando que a ideia é nossa. Nossa, eu tive uma ideia maravilhosa. Quando, na verdade, você presenciou aquilo na sua infância, esqueceu, fica na sua memória, mas está esquecida e você simplesmente conseguiu emergir aquilo que estava no seu inconsciente. Então, nós temos a ilusão de sermos autores do que dizemos, mas, na verdade, a singularidade não é discursiva, ela, na verdade, ela é textual. Porque a minha autoria não é daquilo que eu estou tendo ideia. A minha autoria é do texto que eu consegui reproduzir aquilo que eu tive achando que a ideia era minha, né? É por isso que a gente fala que a singularidade, ela não é discursiva, mas sim do texto. E o lugar em que a gente fala, ele é constitutivo do que dizemos, reforçando esse finalzinho a respeito do discurso. Portanto, como professora, o lugar que eu falo na sala, ele é diferente como eu vou me reportar como mãe. É diferente como eu vou me reportar com amigos, como eu vou reportar com o marido, como eu vou me reportar como advogada e assim por diante. E mais, dentro dessa área do discurso, como eu disse que esse discurso, que é o estudo da linguagem, ele está não só na linguagem escrita verbal, mas também no corpo, eu tenho aí o dito e o não dito. O não dito também é um discurso, principalmente para o direito, né? Vamos pegar uma frase aí do direito famosa, um brocado jurídico. Quem cala, consente, né? Então, olha o efeito do não dito para o direito. E a omissão para o direito não é a mesma coisa da mentira, né? Ele tem um significado diferente, a consequência jurídica pode ser diferente também. Então, qual é o reflexo do não dito, que seria o subentendido e o pressuposto numa demanda judicial? Bom, resumindo essa parte, que é sobre a análise do discurso, nós vamos pegar aqui o Fórum 5, exercício de aplicação, e eu vou começar com o primeiro exercício aí. Não sei se vocês estão com ele aí aberto. Esse primeiro exercício, ele diz assim, é o Fórum 5, exercício de aplicação. Aplicando a hermenêutica, explique o efeito de sentido das seguintes frases. Então, eu estou aplicando a interpretação disso aqui. No vasto campo da responsabilidade civil, o que interessa saber é identificar aquela conduta que reflete na obrigação de indenizar. Será que essa frase tem o mesmo sentido da de baixo? No campo da responsabilidade civil, interessa identificar a conduta que determina a obrigação de indenizar. Elas têm o mesmo sentido? Não tem o mesmo sentido. O que vai me ajudar a interpretar isso aqui? Primeiro, lembra do que a gente já estudou. Para eu obter a interpretação, eu parto da sintaxe, eu parto do léxico, e aí eu consigo interpretar. Então, o conhecimento da sintaxe, que é a gramática, ele facilita na compreensão desse texto. Então, pegamos aqui, ó, no vasto campo da responsabilidade civil, é uma adjunta adverbial de lugar. O que interessa saber é identificar aquela conduta. Vamos recortar aqui. Eu tenho uma oração subordinada. A primeira oração subordinada, a oração principal aqui é: o que interessa saber é. Aqui eu tenho a oração principal. A segunda oração, identificar aquela conduta. A terceira oração, que reflete na obrigação de indenizar. Por que eu sei que tenho 3 orações? Por conta do número de verbos que eu tenho, certo? Lembrando que o é um verbo de ligação.
Como é um verbo de ligação, ele liga sujeito ao predicativo do sujeito. Então, o que eu tenho que saber aqui, dentro dessas frases, qual é o predicativo do sujeito? Então, a pergunta é, o que interessa saber? O que é que interessa saber? Quando eu pergunto antes do verbo, o que interessa saber, eu tenho o sujeito. Identificar aquela conduta. Então, nós temos aqui, no identificar aquela conduta, como sujeito do que interessa saber. Veja bem, o sujeito é identificar aquela conduta. Portanto, sujeito é de quem eu falo. Nessa frase, do que eu estou falando? Do identificar aquela conduta é que interessa saber. Essa frase, ela está invertida, ela está no hipérbato, né? Se a gente colocar na ordem direta, a frase seria: identificar aquela conduta que reflete na obrigação de indenizar é o que interessa saber no vasto campo da responsabilidade civil. Então, quando a gente ordena a frase, o sentido fica mais claro. Portanto, eu estou falando que identificar aquela conduta é do que eu estou falando. Essa é a interpretação aqui dessa frase. Para quem quiser dar nome aos bois aí, o que interessa saber é oração principal. Identificar aquela conduta é uma oração subordinada, substantiva, predicativa do sujeito, reduzida de infinitivo, porque ela não tem conjunção aqui. E que reflete na obrigação de indenizar é uma oração subordinada adjetiva restritiva, certo? Bom, a letra B, no mesmo raciocínio, eu tenho aí, no campo da responsabilidade civil, interessa identificar a conduta que determina a obrigação de indenizar. Interessa o quê? Identificar. Por que é que eu não vou considerar isso aqui como uma locução verbal e já fazer a pergunta depois de identificar sem separar esse verbo? Porque eu tenho aqui três orações novamente e um caso sujeito no infinitivo. A primeira oração é interessa. A segunda oração, eu poderia substituí-la. Interessa que se identifique a conduta. Então, do que eu estou falando? Identificar a conduta é o sujeito do interessar e que determina a obrigação de indenizar continua sendo a oração subordinada adjetiva. Gente, vou responder aqui uma pergunta, tá? Você vai postar essa correção no fórum? Não consegui anotar tudo. Não vou postar. O que eu posso fazer? Eu acho mais fácil, ao invés de eu colocar no fórum, eu gravar uma aula, igual eu fiz da crase. Não sei se vocês assistiram a aula de crase, a aula de regência verbal. Se vocês preferirem, nessa parte aqui da interpretação de texto, eu faço a análise dela no quadro, que eu acho melhor, e gravo. Não sei se vocês preferem assim. Porque aqui fica meio difícil até de sublinhar, né? No quadro é mais fácil, que eu já vou colocando e vou passando as correções para vocês, tá bom? E se vocês quiserem, no EAD, qualquer outra matéria que vocês quiserem que eu faça revisão de gramática, postem lá, gente. Porque, como se diz, eu não tenho aí um termômetro da turma para saber o que vocês têm interesse de revisar ou não. Então, à medida que vocês forem me passando, pedindo para ser revisado, eu faço, tá? Eu ia fazer agora uma revisão de concordância verbal e nominal. Mas eu não sei, se vocês quiserem também, eu posso fazer uma concordância de período composto, tá bom? Que ajuda bastante, porque período composto é interpretação de texto, né? Bom, então, voltando aqui, depois confirma para mim se pode ser assim, tá? De eu fazer a correção, gravar essa correção como uma aula. Bom, a letra B, então, quando eu falo no campo da responsabilidade civil, tá vendo que aqui não tem o quê?
Então, eu já tenho direto, já começa a frase com interesse identificar a conduta que determina a obrigação de indenizar. E aqui também eu não tenho verbo de ligação, né? Na primeira lá, quando eu falo que interessa saber é identificar aquela conduta que é o sujeito, o que interessa saber é o predicativo do sujeito, né? Seria além da oração principal, ele que teria aí a condição de predicativo do sujeito também. Porque o verbo de ligação liga o quê? Sujeito a predicativo. Então, se o sujeito é a oração subordinada identificar aquela conduta, o predicativo é uma qualidade estado, que é o que interessa saber. Agora, na segunda frase, eu não tenho verbo de ligação. Na segunda frase, eu já tenho aí, interessa saber a conduta que determina a obrigação de indenizar. Então, o que interessa? Identificar a conduta. Veja bem a diferença. No primeiro, o que interessa saber? É identificar. Então, no primeiro, eu interesso saber. Aqui eu só interesso identificar a conduta. Mudou a interpretação. O sujeito continua a mesma coisa, identificar a conduta. Só que não me interessa saber mais, só me interessa. Essa é a diferença. No primeiro, eu quero saber. Aqui só me interessa. Mas os dois estão falando de identificar a conduta, certo? Que seria o sujeito. Então, botando essa frase na oração direta, seria identificar a conduta interessa. Não, identificar a conduta que determina a obrigação de indenizar interessa no campo da responsabilidade civil, certo? Bom, tendo terminado essa questão 1, nós estamos aqui na questão 2. Assim, ainda sobre a hermenêutica a ser aplicada, reflita sobre o texto abaixo. O estudo da linguagem não pode ser feito apartado da sociedade que o produz. Os processos que atuam na constituição da linguagem são históricos sociais e, assim, nem a sociedade é nem a linguagem um produto. Não, é um dado que está faltando. Vou até corrigir esse trem aqui agora. Editar. A frase aí ficou... Vamos lá. O estudo da linguagem não pode ser feito apartado da sociedade que a produz. Os processos que atuam na constituição da linguagem são históricos e sociais. E assim, nem a sociedade é um dado, nem a linguagem um produto. Pronto. Voltando lá. Aula 5. Certo. A partir de tais considerações, discorra sobre a diferença do sentido das frases abaixo, considerando as palavras usadas. Quando a gente fala em operador do direito, né? Por exemplo, falou o operador do direito, será que ele tem o mesmo sentido de falou o profissional do direito? Se eu for pegar no dicionário o sentido de operador, operador é o que opera. É uma linguagem associada na época da Revolução Industrial, dos operários. É o indivíduo que trabalha com afinco. E esse trabalho não é associado com remuneração. Porque as pessoas trabalhavam na época da Revolução Industrial para sobreviver. Então, a ideia de operário é aquele que trabalha para manter o rico mais rico. O linguajar é associado a essa ideia. Quando eu falo profissional do direito, eu estou dizendo que é um indivíduo que ganha, ele é remunerado conforme o seu trabalho. Então, ele dá uma ideia de justiça pelo trabalho que a pessoa desenvolve. Isso no direito é tão interessante, principalmente no MP. Não sei se vocês já ouviram a expressão o parquet. E o profissional do Ministério Público não gosta, o profissional não gosta de ouvir essa expressão parquet. Quem é membro do MP não gosta, né? Porque o parquet era um local, era tipo como que eu posso dizer? Um local onde o Ministério Público ficava abaixo, como auxiliar do juízo,
quando foi criada o Ministério Público, ele era um auxiliar do juiz. Então, o juiz ficava em cima e ele ficava no local abaixo, ao lado do juiz. E como a defesa do Ministério Público é que eles são iguais, né? A ideia, então, do parquê perdeu o sentido. Por isso que o Ministério Público não gosta dessa expressão dele ser representado por parquê. A Pâmela está perguntando se depois fale o conteúdo que vai cair na prova. Eu falei já no início da aula, Pâmela. A matéria toda, tá bom? Bom, então, certo. Falou o profissional. Só essa matéria aqui que não vai cair, tá, Pâmela? Porque dessa semana não vai cair. Então, vai cair, mesmo porque não vai dar tempo de eu postar essa aula, porque o YouTube agora, para a gente pegar isso aqui, eu converter, tá bem difícil. Mas essa gravação eu devo conseguir postá-la amanhã ou depois de amanhã, tá bom? Então, ela não vai cair na prova, a aula de análise do discurso, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, veja bem, a linguagem, ela é ideológica. O sentido da palavra, ela muda também conforme o tempo, né? O que é o caso do operador e do profissional. Vamos para o segundo caso aí, que foi uma alteração no Código Civil. No Código de 1916, ele dizia assim, no artigo 240, a mulher com casamento assume a condição de companheira, consorte, colaboradora do marido nos encargos de família, cumprindo-lhe velar pela direção material e moral desta. Parágrafo único. A mulher poderá acrescer aos seus os apelidos do marido, que seria o sobrenome, né? Isso aí foi uma inovação com a Lei 6.515, Lei do Divórcio, né? De 77, que permitiu a mulher não ser mais obrigada a usar o sobrenome do marido, porque até 1977, ela tinha essa obrigação. Eu escolhi esse caso aqui, essas duas frases, porque eu sei que vocês estão tendo aula de direito de família. Então, nesse modelo do artigo 240, qual o significado? Por que aqui no código, olha só a ideologia dentro do texto. Aqui no código, dentro da legislação, né? A mulher com casamento assume a condição de companheira. Por que você não tem um homem companheiro? Mas ela, sim, é a companheira, é colaboradora do marido. Porque a ideologia aqui é do pátrio poder, ou da família patriarcal, em que o pai é o chefe da família. Tanto é que no Código de 1916, o domicílio da mulher e dos filhos era o domicílio do pai, que era o chefe da família. Hoje nós não temos mais o pátrio poder, nós temos o poder familiar. Olha o discurso ideológico aqui. O que isso alterou? Aliás, gente, nessa matéria, fazendo uma correção aqui de análise de discurso, eu falar discurso ideológico, para análise de discurso, isso é redundante, porque se é discurso, ele já é ideológico, tá? Então, voltando lá. 1565. Vamos lá, o que o Código de 2002 fez? Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros. Então, não é só a mulher que é companheira, não é só ela que é colaboradora. Ambos, eles são consortes, companheiros responsáveis pelos encargos da família. Qualquer dos nubentes querendo poderá acrescer o seu nome ao outro, o seu sobrenome ao outro. Então, tanto o homem como a mulher pode acrescer um ao outro. Mesmo com essa inovação que eu acho que demorou demais, né? Para vocês terem uma ideia, só com a emenda 66 de 2010, que foi autorizado no Brasil o divórcio direto. Antes, a pessoa era obrigada a passar por um procedimento que chamava separação judicial. Se ele não tivesse 2 anos de casado, ele não conseguia divorciar diretamente, tinha que pedir a separação judicial para depois ter uma audiência, quando terminasse esses 2 anos, que o juiz tentava reconciliar o casal, fazendo às vezes de terapeuta, e para tentar ver se o casal conseguia ficar junto. Se não ficasse, aí tinha um divórcio. Bom, então você vê bem aí a construção do significado, né, do próprio direito de família na construção do código, né, nessa questão do discurso. E outra coisa que me chama a atenção, né, nós ainda temos um modelo ainda patriarcal.
Porque o 1565, ele começa pelo casamento homem e mulher. Você não vê aqui mulher e homem, né? Você vê aqui uma ordem como homem e mulher, e não mulher e homem. E lembrando lá o que a Constituição Federal, no artigo 5º, salvo engano, é o inciso 1º ou 2º, que fala que homens e mulheres são iguais perante a lei. Quando a Constituição fala que são iguais, é porque reconhecidamente não são, porque se fosse, não precisava estar no texto de lei, né? Ainda mais na Constituição Federal. Então, quando ela fala que eles são iguais, é porque, de fato, não o são. Então, nós ainda estamos precisando melhorar muito essa questão ideológica por trás do significado aí do homem e mulher. E voltando aí exemplos de família, não sei se alguém está estudando doutrina, dando uma lida em alguma doutrina, é interessante, parece que a doutrina é feita só para mulher, né? Quando fala lá, todos os exemplos, depois presta atenção nas doutrinas que vocês estão lendo. Os exemplos que dão, por exemplo, pensão alimentícia, os exemplos que são dados quando traição, exemplos que são dados quanto a partilha, sempre eles dão exemplos de mulheres. Parece que o direito de família ele é voltado só para a proteção da mulher. Guarda compartilhada, alienação parental, né? Aí o exemplo, o pai pegou o menino, não devolveu mais. Mas a maioria dos casos hoje de alienação parental estão acontecendo com as mães, que não querem que os filhos convivam com os pais, começam a falar mal do pai para o filho, né? Enfim, mas você vê isso muito presente, essa ideologia ainda, a ideia de proteger a mulher, né? E dos exemplos serem voltados sempre para a questão da mulher também. Bom, questão 3. Comente a frase. O sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ao controle sobre o modo pelo qual os sentidos se constituem nele. É exatamente o que a gente falou aqui. Na verdade, a singularidade não é do sujeito, do seu discurso, mas sim do texto que ele consegue produzir ao identificar esse discurso. Porque, na verdade, o que ele diz, o que ele pensa, é uma reprodução do que já está na vida. Então, ele é uma reprodução do que ele observou com a sua vida também. O 4. O não dito, entendido como subentendido e pressuposto, tem sido objeto de estudo de variados autores, principalmente na área do direito. A gente precisa saber o momento de falar, porque em alguns momentos quem fala demais dá bom dia a cavalo, principalmente no direito. Há o que deriva da linguagem, que é o pressuposto, que é quando você não fala diretamente o ataque, mas você fala de outra forma, ou seja, pelo não dito, você falou o que queria sem dizer nada. E o que dá em contexto, que é o subentendido. O subentendido, então, depende do contexto. Aí, só para a gente exercitar isso, eu dei alguns exemplos. Qual o não dito das seguintes frases? Fulano parou de beber. Qual o não dito? Que ele bebia. Então, o que não disse? Que ele bebia. E deveria beber muito, né? Para dar uma importância para uma frase dessa falar fulano parou de beber, você supõe que o cara era um alcoólatra, né? Para parar de beber significa que é parar. Parar dá uma ideia de parar o movimento de alguma coisa. Então, era uma pessoa que movimentava muito com a bebida. Parou de beber porque fazia mal. Por que fazia mal? Fazia mal porque o adoeceu, fazia mal por conta da religião, fazia mal porque brigava com a família. Então, há muitos pressupostos para levar essa frase. Parou de beber porque fazia mal. Pessoal, falta 1 minuto aqui, logo baixa o negócio, mas a gente já está terminando aqui, tá? A melhor iluminação aumentará com certeza a sensação de segurança no entorno das escolas. Mas é inquestionável que apenas a presença constante do policiamento preventivo pode levar à queda sensível da criminalidade. O que foi não dito? Que no local não tem policiamento. Se tivesse, e policiamento preventivo. Então, ao invés de falar que no local não tem policiamento, simplesmente falamos aqui